Olá pessoal, sou Magaro, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje, voltando ao meu tema preferido, que é falar de histórias do Barks, falar aqui do volume 22 da coleção definitiva, a Lua de 24 quilates. Ela saiu agora em maio, maio, pela Panini. E a gente tem umas histórias legais que vale comentar, mas vamos lá então. A gente tem essas histórias aqui: a Lua de 24 quilates, Dinheiro pra Burro, Duas Casas, O Estranho Naufrágios, Dedão Esperto, O Fabuloso Magnata, Caiu na Rede, A Caixa Forte, Insônia, A Luz Mais Cara, A Tinta Mágica, O Holandês Voador, O Econômico, Pão Duro e os Bichanos, Cada Macaco no Seu Galho, A Cidade Fantasma, O Mal Perdedor, Pão de Ouvido, Campeão de Dinheiro, Notícias de Longe, No Fim do Arco-Íris, O Grande Vencedor, As Minas do Rei Ptolemon, A Virada, O Toque Doméstico, Nadada para os Peixes, Ciclone, O Poço do Desejo, Invenção Penosa e Uma Invenção Luminosa. Esqueci de tomar fôlego durante a leitura aí. A gente começa com a história que dá título ao volume, a Lua de 24 quilates. Nessa época aqui, no final dos anos 50, a exploração espacial estava em alta. Então, várias histórias do Barks, a gente tem essas viagens, essas coisas que envolvem foguetes e espaço sideral. Nesse volume mesmo a gente tem dois. Tem esse da Lua de 24 quilates. Quando chega na próxima história eu comento lá. Aqui basicamente é descoberto que atrás da Lua, que a gente conhece, tem uma outra Lua e que ela é feita de ouro maciço. Aí começa uma corrida espacial, vários ultramilionários para tentar tomar posse da Lua. É óbvio que o Tio Patinhas não vai ficar fora dessa. Eu não vou dar spoiler da revista, da história, mas lá ele descobre que, no fim, ele vê que às vezes ouro não é a coisa mais valiosa do mundo. Entre uma história e outra, a gente tem a historinha de uma página também do Tio Patinhas, que eu não vou entrar muito em detalhes nela, porque eu não tenho muito o que comentar mesmo. A gente tem aqui os estranhos naufrágios que estão acontecendo com os navios do Tio Patinhas, e ele vai com os sobrinhos investigar, coisa envolvendo barco. Aí depois descobre que tem um barco, uma espécie de navio fantasma, que é por isso que os navios estão afundando. O pessoal fica com medo quando vê. Também não é um tema muito novo, já que ele... Aqui mesmo nessa história, já o Barks vai voltar ao tema de navio fantasma. Que a gente tem uma história curtinha do Tio Patinhas, do Fabuloso Magnata, que tem um novo rico no pedaço, e o Tio Patinhas vai conhecer ele para ver como ele faz a fortuna. A única coisa relevante para falar da história é que ele parece bastante um dos personagens que aparece aqui na Lua de 24 quilates. É um dos caras que vão atrás da Lua, aqui, milionário aqui do texano. E a Caixa Forte, aqui o Pardal inventa um material indestrutível para revestir a Caixa Forte, já que o Tio Patinhas acaba esquecendo a combinação e obriga ele a achar uma forma de acessar o dinheiro dele de novo. É uma coisa que já foi usada em outras histórias, como por exemplo o Lemming e a Correntinha. Essa história aqui tem detalhe que o Tio Patinhas tatua a combinação no próprio peito e depois faz outra tatuagem em cima da combinação. É uma coisa que você não ia imaginar, o Tio Patinhas fazendo tatuagem. E a solução para abrir a Caixa Forte é achar um material ainda mais duro que o material lá do Pardal. Então eles vão procurar no espaço, na Lua mais precisamente. E agora é a Lua normal, não a de 24 quilates. Também envolve foguete e blá blá blá. Legal que aqui o Barks brinca com a deformação da velocidade espacial, os personagens ficando deformados por causa do arranque da pressão atmosférica ou falta dela. A mesma coisa que o Luciano Gato vai fazer lá no Foguete Monetário. É engraçado, pelo menos. Por mais que o Barks seja um roteirista bom, um quadrinista ótimo, ele fez 1 zilhão de histórias, então é impossível todas elas serem memoráveis, todas elas serem ótimas. Por mais que eu já tenha lido e relido toda a obra dele várias vezes, de vez em quando aparece alguma história que eu simplesmente não lembro que ela existia. É o caso dessa Tinta Mágica aqui. Como eu falei, eu já tinha lido, eu conferi na onde ela saiu para ver se eu realmente li, porque vai que, né? Mas não, realmente eu já tinha lido. Porém eu não lembrava dela nada. Basicamente o inventor oferece pro Tio Patinhas uma tinta mágica, como diz o título, que é uma tinta que faz as pessoas quererem pagar suas dívidas. Ele vai testar com o Donald. Legal que nos textos finais aqui dessa história, o autor do texto lá, ele comenta que o Barks podia ter usado o Pardal, não sabe por que ele não usou e usou esse vendedor genérico aqui. Mas eu devo lembrar que, como era a política da Dell naquela época, que as revistas do Tio Patinhas tinha normalmente uma história longa, algumas gags de uma página, né? Normalmente ia na capa, nas 3 capas, e uma história curta para fechar a revista. Só que os personagens que apareciam na primeira história, eles não podem aparecer na segunda, porque aí mudava o preço do frete, das coisas, umas coisas doidas lá que só fazia sentido naquela época. Então, se ele tivesse usado o Pardal aqui,
ele não ia poder usar o Pardal na revista, nas histórias de 4 páginas que ele está usando normalmente nessa época aqui. Inclusive no final desse volume a gente vai ter as histórias do Pardal que compõe as revistas do Tio Patinhas. Mas enfim, continuando as revistas, a gente chega aqui a clássica Holandês Voador, é uma das minhas preferidas, não tanto pela história em si, mas eu gosto bastante da resolução, de como o Barks abordou o holandês, a explicação pro navio fantasma, eu acho bem criativo. Engraçado aqui no texto final aqui, de novo, voltando a comentar os textos, o autor chama a atenção que a lenda do holandês voador, que já tinha sido abordada nos quadrinhos lá na Itália, a história a lenda do escocês voador, essa história aqui de 59, aquela lá de 57. Interessante por quê? Porque essa escocês voador saiu, entre aspas, recentemente aqui no Brasil, uma edição do Tio Patinhas em 2009, há 50 anos depois que ela foi publicada originalmente, 52 na verdade, né? Aqui é de 57, só aí que ela chegou a sair no Brasil, ela era inédita até aquele momento. Por que eu tô falando isso aleatoriamente? Porque existem bastante histórias que nunca saíram por aqui e as editoras podiam até pegar para publicar umas histórias antigas assim, dessas inéditas. E cada matacaco no seu galho, também é uma história bacana, mas tem uma coisa estranha que o Tio Patinhas fica hesitante em investir em algo que ele não entende, no caso aqui o ramo da arqueologia. A maioria, muitas das histórias do próprio Barks, o Tio Patinhas se mete em coisas arqueológicas, vai pegar tesouros enterrados, tesouros incas, tesouros de todo lugar, pirâmides, as minas do rei Ptolemaio, nessa história mesmo, nesse volume mesmo, e as minas do rei Salomão em um dos volumes passados aí, uma incongruência do fato das histórias Disney não terem cronologia, mesmo que os leitores achem que tem. E aqui a gente tem aqui o mistério de Pisa em Bluff aqui, que eu lembro dessa história quando eu li um dos Disney especiais aleatórios, provavelmente os fantasmas, Pisa em Bluff, inclusive o Tom Rosa depois vai usar em 2 capítulos da saga do Tio Patinhas, em 1 ou 2 capítulos. O campeão de dinheiro aqui não, eu já ia falar dos roteiros e desenho, mas obviamente é do Barks. Eu tô acostumado com os reviews das revistas mensais de falar os créditos depois de falar o título da revista. A segunda aparição do McMonahan, ele volta para tentar se vingar lá da perda dele lá no Mais Rico do Mundo. Aposta com o Tio Patinhas de novo para ver quem é o mais rico, para medir a fortuna, etc. Essa história aqui foi adaptada para a série clássica de DuckTales, até para a série atual também teve um pedacinho dele, o Tio Patinhas medindo as fortunas. Na série clássica lá, eles vão pesar as fortunas. Inclusive eu comentei isso lá no meu Instagram, fazendo um pequeno jabá. Eu estou fazendo uma série de posts semanais de referências de quadrinhos nos episódios de DuckTales. As minas do rei Ptolemaio aqui, que eu falei que o Tio Patinhas fala que não entende nem arqueologia, mas ele vive se metendo em tesouros antigos e arqueológicos. Essa foi uma das histórias que o George Lucas e o Steven Spielberg se inspiraram lá para as cenas de Indiana Jones lá. Aqui no caso a cena que os patos passam por um corredor cheio de flecha, atirando para os dois lados. A inundação da mina também foi usada lá. E aqui, para fechar o volume, tem as histórias do Pardal, que completam as revistas, né, do Tio Patinhas. São histórias bem bobinhas, não tem muito como comentar nela. Apenas o que eu sempre falo nas histórias do Pardal. É sempre bom você ficar de olho no Lampadinha. As características dessa história é que o Lampadinha sempre faz sua própria historinha nos fundos. E é isso, essa foi o volume 22. E tem vários textos, como sempre. E também, como sempre, são textos que variam, ou vareiam, como diria o outro. Mas sempre vale a pena dar uma lida, sempre você tira alguma coisa da leitura, algo que enriquece a experiência. E aqui chegamos ao final. Tio Patinhas, a lua de 24 quilates. O próximo é sobre o gelo polar. Não foi lançado ainda, qualquer dia... É a única coleção que eu tô comprando ainda, né? Qualquer dia eu volto com os reviews dela aí. Como sempre, eu vou deixar o link para essa edição lá na Amazon para vocês comprarem e darem uma ajudinha pro canal aí. Umas patacas é sempre bem-vinda, mesmo que seja pouquinho. E é isso. Está recomendado, como não poderia deixar de ser. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, comentem e até o próximo vídeo.